Ei, você sabia que dá pra comprar seus mangás favoritos e ainda ajudar o canal do Geek Brasil? Link na descrição. Um dos grandes mistérios de Boku no Hero é porque o pai do Deku ainda não apareceu. Quais seriam as expectativas relacionadas a isso do sumiço de Hisashi Midoriya durante todo o tempo da obra? Seu filho, mesmo em coma por 2 dias, não teve o privilégio de ver o rosto do seu pai. Mas por que raios Horikoshi está escondendo isso da obra todo esse tempo? Yo, Geeks! Aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Boku no Hero. Sim, pessoal, essa semana não temos capítulos de Boku no Hero. Horikoshi ficou doente. Ele não conseguiu realmente entregar todos os manuscritos e acabou ficando doente. Um humano desenhando, dá nisso, né? Pessoas ficam doentes. Mas eu quis trazer aqui um dossiê completo sobre todas as possibilidades do porquê que o pai do Deku ainda não apareceu na obra de Boku no Hero. Vamos falar de todos os aspectos, de todas as chances e daquilo tudo que foi levantado na obra até os dias de hoje. Logo depois de você dar o seu like, de você se inscrever aqui no canal e também compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Também entre no nosso Discord com o link na descrição para você conversar muito sobre Boku no Hero e outras obras, tem mais de 23 salas lá. A gente também tem o nosso clube de membros, clicando aqui no botão de seja membro você conhece os nossos planos a partir de R$ 1,99 mensais. E também você pode ajudar o canal do Geek Brasil comprando através dos nossos links da Amazon. Nossa árvore de links está na descrição desse vídeo e você pode ajudar o canal do Geek Brasil desta forma. Depois de 307 capítulos, nós ficamos ainda com a pergunta de onde está o pai do Deku? Onde estaria o pai do nosso protagonista durante todo esse tempo da obra de Boku no Hero? A gente tem essas ações e essas questões realmente para se pensar e a gente tem algumas pistas para a gente conversar e discutir mais sobre isso. A Inko, ela acabou dizendo em uma certa época, acho que no começo ali do capítulo 1, de que o Hisashi, né, se você não sabe, Hisashi é o pai do Deku, ele já tem nome, pelo menos nome e sobrenome, pelo menos isso o personagem tem. Ele mora fora do país, ele é alguém que trabalha fora do país, mas ela não fala do que ele trabalha. Mas isso acaba sendo uma desculpa para não ver o seu filho, para nunca entrar em uma relação e conversar com o Deku. A Inko fala ali do Hisashi na forma de como ela acaba sendo casada com ele ainda. Que ela ainda é casada com o personagem, mas ele nunca veio para visitar o Deku durante todo esse tempo. A situação acaba ficando ainda mais complicada porque o Deku ele acabou ficando 2 dias em coma depois da batalha em Jakku. Só que a gente começa a entender um pouco mais sobre as ações do personagem, né? Conforme a gente tem essas noções, porque o pai dele não foi visitar ele quando ele estava em coma. Se você analisar Boku no Hero, o mundo de Boku no Hero, ele tem a mesma escala global que o nosso mundo. Até mesmo é falado do Japão, da China, as cidades, o nome das cidades muda um pouco, mas é falado ali também sobre essas razões de como a China, Japão e outros países como os Estados Unidos e tudo mais acabam aparecendo na obra de Boku no Hero. Só que a fundamentação da escala é a mesma. O Deku passou 2 dias em coma. Se nós analisarmos aonde temos aeroportos no mundo todo, você pode viajar do Japão até o Brasil ou do Japão até os Estados Unidos e chegar em menos de 2 dias. O pai que sabe que seu filho está em coma e que ele ainda liga para ele, acaba vindo ali atrás do seu filho para realmente saber o que está acontecendo e como que o seu filho realmente passou por esses mal bocados. Mas nós não vemos nem sinal do Hisashi. Por que que o Horikoshi não colocou ele na obra ainda?
Por que que o Hisashi ainda não apareceu, nem que seja apenas para dar um oi, tô vivo, tô aqui para o Deku, né? E a gente tem essas razões e essas circunstâncias bem interessantes levantadas na obra pra gente questionar e falar muito sobre esse dossiê do porquê o pai do Deku ainda não apareceu. Tem uma das ações que a gente também começa a pensar, né? E aí depois de assistir Capitã Marvel e analisar também sobre essas questões envolvendo ali a Vingadores Ultimato, tem uma pergunta que é falado ali para a Capitã Marvel do porquê que ela não apareceu na Terra durante todo esse tempo, né? E ela fala que o universo é muito grande, né? Que o mundo ali, né, da Marvel, ela é muito grande e existem planetas que não existem Vingadores, que não existem ali super-heróis para protegê-los, e é por isso que ela ficou vagando por todo o universo para ajudar estes planetas. E será que poderíamos encaixar uma desculpa como essa para que o Hisashi não viesse visitar o Deku, já que existem países, ou poderia existir países, que não existem heróis suficientes ou personalidades diferentes ali para realmente lidar com os vilões? Será que poderíamos acrescentar ou desenvolver essas ações ao ponto do pai do Deku realmente largar tudo, como a Capitã Marvel fez ali, largou os parentes, largou a sua melhor amiga, deixou ela pra trás, né? Viu com que a mãe da sua melhor amiga acabou morrendo e nem isso ela foi visitar. Nem no velório ali ela acabou indo, e isso deixa todas essas ações um pouco mais interessantes, porque a gente começa a analisar e observar que o mundo de Boku no Hero possa ter uma profundidade ainda maior, já que poderíamos ter países que não têm heróis suficientes para lidar com os vilões, e é por isso que o pai do Deku ainda não apareceu na obra. Mas é interessante a gente observar isso, porque isso fundamentaliza uma fala interessantíssima do Shigaraki de que os heróis acabam salvando as demais famílias, destruindo a sua própria. Ou seja, como o Endeavor acabou salvando milhares de famílias, como o All Might, como a Nana Shimura acabou salvando milhares de famílias, e mesmo assim acabou destruindo a sua própria. A gente sabe que a Inko, em um dos manuscritos do Horikoshi, ela sofre de depressão. A gente percebe isso claramente na obra de Boku no Hero, quando a Inko mais nova era magra e tudo mais, e quando ela é mais velha, ela já é cheinha. E aí o Horikoshi mesmo fala que no meio ali dos seus manuscritos, ele diz que a Inko ficou desse jeito por causa da depressão de viver sozinha sem o seu marido durante todo esse tempo. E aí a gente fundamentaliza ainda mais se aprofundando neste dossiê. Será mesmo que essa desculpinha da Capitã Marvel cola em uma obra shonen? Será mesmo que a gente tem essas ações para poder entender um pouco mais sobre ali o pai do Deku, sobre esse tal Hisashi Midoriya? Ou temos mais segredos, ou temos mais revelações situadas em Boku no Hero? E é daí que vem a ideia de que o All for One seja pai do Deku. Sim, isso mesmo que vocês entenderam. A gente percebe durante todo esse mistério, né, sobre todas essas ações do pai do Deku não ter aparecido ainda, do All for One não mostrar a cara, de a gente ter todos esses questionamentos, e aí o pai do Deku ainda não vemos nenhuma fotinha sequer dele na obra, e todo esse mistério realmente fundamentado ainda mais em Boku no Hero. Aí a gente tem que essa ideia absurda, que para muitos podem realmente significar absurda, mas para outros nem tanto, né? Eu já tive mais expectativas sobre isso, eu vou falar mais isso no final do vídeo, mas hoje eu já tô com os pés no chão relacionada a essa revelação do pai do Deku. É que vamos aos fatos de que as grandes evidências de Boku no Hero levam a nós sobre também referências a Star Wars. Então, se você não conhece o universo de Star Wars, esse vídeo a partir de agora tem spoilers da saga Skywalker, né? Se você não acompanhou o Star Wars, se você é fã de Boku no Hero, eu recomendo vocês assistirem Star Wars, e vocês vão passar a ter um pouco mais de profundidade, até mesmo na obra de Boku no Hero, dos fatos e ações que a gente tem de referências e paralelos da obra sendo trazidas até hoje.
Bom, ficou claro já durante esses 307 capítulos de que o Horikoshi ele é muito fã de Star Wars. Até mesmo a primeira estação de trem, aonde o Deku aparece no capítulo 1, ela é chamada de Estação Tatooine. E a gente vê outras referências a Star Wars durante toda a obra, que fica muito claro como o Horikoshi tá pegando algumas referências. A cidade onde nós tivemos a última batalha entre Deku versus Shigaraki se chama Jakku. E se vocês sabem, lá em Star Wars é o planeta onde Rey Skywalker é encontrada. Outro paralelo bem interessante é que o All Might é o responsável por ter acabado com o corpo do All For One, enquanto ali em Star Wars Obi-Wan é o responsável por ter acabado com o corpo do Anakin, deixando ele queimar ali na lava. Bom, a segunda batalha relacionada ao All For One com o All Might acontece em uma cidade chamada Kamino, outro planeta com nome ali de Star Wars, Kamino, que era o planeta responsável para criar os clones relacionados aos clones Stormtroopers, né, que acabaram dando toda essa ênfase e dando ali a ordem 66. Você que é fã de Star Wars sabe exatamente o que eu estou falando. E é claro, nessa cidade de Kamino nós temos a batalha, né, do All Might contra o All For One. A gente tem pela primeira vez esse corpo docente ali relacionado aos gnomos, que seria uma referência bem grande aos clones de Star Wars. Outra referência é que nessa batalha ali do All For One contra o All Might, nós temos um design extremamente parecido do personagem com Darth Vader, que ele acaba usando em Star Wars. O All Might também acaba ficando incumbido de treinar o Deku para usar o One For All, assim como Obi-Wan ficou incumbido de treinar o Luke para enfrentar o seu pai. No final, os lados opostos se enfrentam, mas a única diferença que nós temos relacionados ali ao All For One do Anakin / Darth Vader, né, e também Palpatine, é como se o All For One fosse uma mistura do Darth Vader com o Palpatine, né, as características, o design ali do personagem com o Darth Vader e a personalidade meia cruel, meia macabra, seria realmente puxada do Palpatine. Isso é uma referência bem interessante de como nós temos esse paralelo. E será que um dia ouviremos da boca do All For One para o Deku: não, eu sou seu pai? Agora vamos aos fatos do mangá, né? A gente tem todas essas referências de Star Wars sendo trazidas claramente na nossa cara. É por isso que é um dossiê onde a gente vai trazendo ponto a ponto relacionado a essa essência do porquê que o pai do Deku ainda não apareceu no mangá, e puxando alguns fatos relacionados ainda às informações que a Inco nos revelou no capítulo 1 de que o Hisashi viveria fora do país. A gente teria uma quebra desse paralelo de que o Hisashi não moraria fora do país porque ele seria o All For One. A gente tem essa de que ele não pode voltar para casa porque o seu rosto acabou sendo desfigurado pelo All Might. Sim, na primeira batalha entre o All For One e o All Might, quando o All Might acaba sofrendo um dano na sua costela e quase morrendo, o All For One também saiu com aspectos bem degenerativos, né? Ele teve o seu corpo completamente destruído e sua face completamente devastada, né? E a gente tem essas questões realmente bem colocadas na obra, porque acaba realmente fazendo com que a gente entenda de uma vez por todas sobre esses paralelos e essas significâncias. Bom, também ficou claro que o doutor que ajudou na recuperação do All For One e que passou durante todo esse tempo também ajudando o Shigaraki, foi o mesmo que disse que o Deku não tinha individualidades. Foi o mesmo doutor que acabou trabalhando e tratando o Deku. A mãe do Deku também disse que o pai dele tinha poderes de cuspir fogo, mas o All For One ele não demonstrou essa habilidade. Se vocês puderam realmente observar lá na saga aonde os vestígios aparecem pela primeira vez e começa a contar ali sobre as histórias relacionadas aos irmãos, né, tanto o All For One e o primeiro portador do One For All, eles começam a ter ali vislumbres, né, o Deku começa a ter vislumbres do fato de que o All For One tem a capacidade de tomar qualquer individualidade para si e passar para qualquer outra pessoa depois. Então, pessoas realmente que não tinham individualidades começaram a ter poderes e pessoas que não queriam ter individualidades passaram a remover esses poderes.
o All For One acabou sendo levantado como uma lenda, uma espécie de deus ali do submundo, na qual ele fazia todas essas razões e todos esses pontos. E aí fica claro que pro All For One passar todas as suas individualidades para outras pessoas e ficar apenas com um poder ali de cuspir fogo seria algo extremamente fácil, seria algo como realmente um instalar de dedos. Mas a teoria ela tem vários pontos extremamente frágeis, né? Essa teoria ela tem vários pontos extremamente frágeis porque o All For One já encontrou o Deku 2 vezes. Ele sabe quem é o Deku e pior, ele sabe o nome do personagem. Você não age de uma forma totalmente de sangue frio, falando dessa forma, se você sabe o nome do seu filho. E ali, né, quando o All For One tá encarando e batendo de frente com o All Might, tentando quebrar ele psicologicamente, dizendo que depois de matar ali o All Might, ele vai matar ali o Deku no capítulo 93, né, ele fala até mesmo Izuku, Midoriya, né, eu vou atrás desse cara depois, se você realmente falecer aqui, eu vou matá-lo depois, né, e isso fica algo bem interessante, porque o All For One, ele acaba dizendo aquelas palavras de uma forma como se ele não soubesse exatamente de que o Deku seria o seu filho, e isso não faz sentido, porque por mais que você realmente ficou isolado durante todo esse tempo, você ficaria isolado tempo suficiente para nem saber o nome do seu filho, isso eu acho um pouco mais difícil. Por isso que essa teoria, para mim, acaba enfraquecendo nessas razões. E ali também temos no capítulo 287 o All For One encontrando o Deku mais uma vez e chamando ele de inútil, falando ali para o seu irmão de que ele teve uma péssima escolha passando o One For All para o Izuku. E mesmo assim a gente vê todas essas questões sendo fundamentadas através dessas falas do All For One, o que enfraquece ainda mais essa teoria. Bom, mesmo assim, o rosto do All For One, ele nunca foi revelado, ele nunca foi realmente contado, mas é nos mostrado, pelo menos, né, uma degustação de que o seu sobrenome é Tomura, e ele acaba dando o seu próprio sobrenome para o Shigaraki, né? Por isso que é Shigaraki Tomura e não Shigaraki Shimura, né? Como a gente pôde observar durante a obra de Boku no Hero. E Tomura acaba significando sofrimento causado pela morte, enquanto o sobrenome ali da antiga mestre do All Might significa Shimura, que tem ali o sinônimo de determinação e vontade, né? Tem o significado de determinação e vontade. E aí a gente acaba levantando os vários pontos sobre essa relação e por que o Horikoshi ainda não revelou sobre o pai do Deku e sua importância. Analisando todos esses pontos e todas essas questões levantadas, eu consigo enxergar durante todas essas perspectivas, né, sobre o pai do Deku, do motivo dele não ter aparecido no mangá, é que o resultado mais claro daquilo que foi revelado pra gente até agora na obra de Boku no Hero é que a desculpa do pai do Deku seria a mesma coisa no meu ponto de vista da Capitã Marvel, que existem outros países que precisam ser cuidados pelos heróis que não têm força suficiente para ter essas razões. Assim como a Capitã Marvel, ela diz também que existem outros planetas além da Terra que não existe Vingadores para protegê-los. Então, analisando todas essas razões e circunstâncias, acaba realmente fundamentalizando esses fatos, mas o rosto do All For One não ter aparecido ainda não deixa a gente enterrar essa teoria de que o personagem é o pai do Deku. O All For One é alguém completamente psicopata, então ele vai fazer de tudo para poder ter o One For All, nem que seja, pelo menos no meu ponto de vista, passando por cima do seu próprio filho. E aí, quem que vocês acham que é o pai do Deku? Vocês acham que o pai do Deku é um herói comum? Que ele realmente tem essa mesma desculpa que a Capitã Marvel deu ali em Vingadores Ultimato? Vocês acham que o All For One é o pai do Deku? Deixem aqui nos comentários. E ó, só um detalhe, Hisashi significa uma longa história. Então, já sabemos que isso ainda vai demorar para aparecer na obra de Boku no Hero. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muitas coisas pra gente questionar, conversar sobre essas razões, sobre esses momentos. Gostei desse vídeo, gostei bastante de ter levantado todos esses pontos, sobre pontos contras, pontos negativos e também sobre por que ainda a gente não pode enterrar a teoria de que o All For One seja o pai do Deku, né? É bem importante a gente pensar, analisar friamente e eu gosto disso, né? A gente gosto realmente de fazer essas análises
análise, de entender os pensamentos e também de começar a ler nas entrelinhas de que o Horikoshi está fazendo em seu mangá. E se você chegou até aqui nesse vídeo, deixa a hashtag o pai do Deku. Sim, muita coisa, muita gente pra gente falar, muitas coisas pra gente conversar aqui de Boku no Hero. E claro, né, você já sabe, cada comentário, cada curtida, cada hashtag ajuda pra caramba a trazer mais novos inscritos que são fãs de Boku no Hero aqui para o canal. Isso é tudo, pessoal! Valeu!